Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 2. Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 2. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Acautelai-vos dos cachorros, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, dos obreiros não aprovados. Acautelai-vos da falsa circuncisão, da falsa salvação, do falso evangelho. Uma leitura mais rápida agora. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Que Deus nos abençoe. Meus amados irmãos, na medida em que eu e você adentrarmos esse texto, precisaremos ter em mente algumas verdades que fazem parte do enredo que constitui o texto ora lido. Sobretudo, ao final, eu e você precisaremos ter em mente algumas verdades que precisaremos trazer para o nosso coração a tal ponto que venha reger as obras das nossas mãos, o trilhar dos nossos passos. As verdades que serão destacadas na noite de hoje, elas não podem entrar num ouvido e sair no outro. Precisam adentrar ao nosso coração, gerando mudanças genuínas de dentro para fora. Mudanças que venham nos fazer pessoas cada vez mais íntegras, retas e justas, acima de tudo, diante daquele que nos conhece melhor do que nós mesmos. Em especial, na medida em que eu e você adentrarmos a esse texto, sobretudo ao final, precisamos ter em mente que todos aqueles que se colocam na condição de pregadores do Evangelho, arautos das boas novas de salvação, e se desviaram dos bons caminhos do Evangelho puro e simples de Cristo Jesus, se tornaram indivíduos desprezíveis. Tentando ser mais claro, eu e você não temos autoridade em nós mesmos. A autoridade não está no pregador enquanto pregador. A autoridade está no poder das Sagradas Escrituras. E todos aqueles, independentemente da dimensão, da extensão dos seus respectivos ministérios, se uma vez incumbidos da responsabilidade de propagarem as boas novas de salvação, o bom evangelho de Cristo Jesus, e se desviaram, se tornaram indivíduos desprezíveis. Tem como ser mais claro? Devem ser rejeitados. Eu e você deveremos manter distância. Por quê? Porque são indivíduos que estão cavando com as próprias mãos o buraco do próprio fracasso. Em segundo lugar, eu e você também, na medida em que nós adentrarmos a esse texto, sobretudo ao final, precisaremos ter em mente que todos aqueles que têm a responsabilidade, a incumbência de comunicar as boas novas de salvação, indivíduos que trilham, portanto, os caminhos do Evangelho e trazem consigo a responsabilidade de viver o Evangelho, de ensinar, mas se desviaram destas boas novas, se tornaram maus obreiros. Não são obreiros aprovados por Deus. Não importa o quão bem eles venham falar. Não importa a grande massa que venham agregar em torno de si mesmos. Se eles se desviaram do bom evangelho de Cristo Jesus, se tornaram, portanto, maus obreiros. Deixaram transparecer para todos aquilo que de fato sempre foram. E aqui é interessante ressaltar que ninguém consegue viver uma mentira a vida inteira. O falso obreiro, o falso mestre, mais cedo ou mais tarde, ele há de se mostrar, assim como também o falso cristão. Estes obreiros precisam ser rejeitados. Estes obreiros, os quais ou para com os quais eu e você deveremos manter extensa distância. Mas também, na medida em que eu e você adentrarmos ao texto, perceberemos que estes obreiros desprezíveis, estes obreiros maus, não aprovados por Deus, não foram aprovados por Deus porque, acima de tudo,
negaram a suficiência da obra de Cristo Jesus para a salvação. E convém, portanto, que eu já comece trazendo a todos uma aplicação muito clara que se extrai do texto em questão. Só Jesus e nada mais. Eu e você precisamos tão somente de Cristo Jesus. Que a minha vida e a tua vida esteja cada vez mais arraigada, alicerçada, enraizada na pessoa de Cristo Jesus. Estes obreiros que são apontados no versículo número 2, de Filipenses capítulo número 3, se perderam na medida em que negaram a suficiência da pessoa de Cristo Jesus. Cuidado com todos aqueles que de modo bastante sorrateiro acrescentam alguma outra coisa, por mínima que seja, à obra da salvação em Cristo Jesus. Eu e você precisamos tão somente de Cristo Jesus, que a nossa vida venha refletir a beleza da santidade de Cristo Jesus. Isso aqui é interessante, por quê? Porque não é de agora que o apóstolo Paulo está falando estas coisas. Por exemplo, na altura do primeiro versículo do capítulo 3, o apóstolo Paulo teceu comentários sobre a vida cristã. Mais precisamente, na altura do versículo número 1 do capítulo 3, a porta de entrada, do terceiro capítulo desta obra, nós vimos no domingo passado Paulo e a vida cristã. Algumas considerações relevantes. Vimos 3 importantes lições naquela noite. E que de alguma forma estabelecem uma espécie de porta de entrada para a compreensão daquilo que se vê do versículo 2 em diante. Primeira importante verdade naquela noite. Paulo considera como membro da família da fé, na caminhada da vida cristã, os que estão no Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 1, primeira parte. Tentando ser mais claro, nem todos pertencem à família da fé. Eu e você podemos nos reportar de modo leviano aos nossos pares como irmãos. Mas irmão no seu sentido mais pleno é aquele que está em Cristo Jesus, que comunga da mesma fé. Existem várias configurações de família, sobretudo nos nossos dias. Embora exista um padrão bíblico para a esfera familiar. A verdade da qual eu e você não podemos nos esquivar é que membro da família da fé é somente aqueles que estão em Cristo Jesus. Segunda importante verdade destacada naquela noite. Paulo considera que a verdadeira alegria na caminhada da vida cristã só pode ser encontrada no Senhor Jesus Cristo. Versículo número 1, segunda parte. E a alegria aqui, bem como em toda a epístola de Paulo aos Filipenses, e por que não dizer em todo o Novo Testamento, em todas as Sagradas Escrituras, nem sempre está associada a sorrisos, a gargalhadas, ao entretenimento ou coisas do tipo, mas há uma vívida confiança em Deus. Em dados contextos, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo e com tantos outros grandes homens de Deus e mulheres de Deus, o nosso coração vai ser tomado pela angústia, vai ser tomado pela tristeza, pela dor dilacerante, mas jamais deve faltar em nós, mesmo que minimamente, a confiança em Deus. Nem que eu e você sejamos capazes de avançar um passo de cada vez, mas eu e você não podemos parar. Terceira importante verdade destacada naquela noite. Paulo considera que para o fortalecimento da igreja, as suas repetidas admoestações na caminhada da vida cristã não eram peso no Senhor Jesus Cristo. É na parte final do primeiro versículo que o apóstolo Paulo vai deixar bastante claro aquela igreja. Qual igreja? A igreja dos Filipenses. Os leitores originais dessa epístola. Olha, quero deixar bem claro que não me é um fardo pesado pastorear vocês. E eu vou mais longe. Não me é um fardo pesado repetir as mesmas coisas já ditas anteriormente. O apóstolo Paulo não vai começar a falar de falsos mestres no capítulo de número 3.
Ele já falara isto no capítulo de número 1. E de certa forma no capítulo de número 2. Ele está a repetir algumas informações que ele julgava como sendo extremamente importantes. E por que ele faz isto? Porque ele sabia que cercavam a igreja dos filipenses falsos mestres, lobos vorazes, homens malignos, mulheres perversas, que queriam de todas as formas enredar crentes no contexto da igreja dos filipenses. E o apóstolo Paulo, com muita sabedoria, determinação, engajamento e coragem diante de Deus, ele alerta aquela igreja mais uma vez. Sendo assim, eu não poderia dar outro tema à análise do versículo número 2 a não ser esta: os falsos mestres e a negação da suficiência de Cristo. E à luz do versículo número 2, nós podemos extrair algumas lições importantes que devem reger a nossa vida cristã, a nossa conduta diária, para além, sobretudo, dos marcos delimitadores da igreja. Primeira importante verdade na noite de hoje: os falsos mestres, ao negarem a suficiência de Cristo, tornam-se desprezíveis. Onde é que está isso no texto? Versículo número 2, primeira parte: mente cativa às Sagradas Escrituras. Todos conferindo se aquilo que eu vou dizer é verdade ou não. Mente cativa nas Sagradas Escrituras. Olha como é que começa o versículo número 2. Acautelai-vos dos cães. Pastor, tem como dizer com outras palavras estas primeiras declarações do versículo número 2? Tomem cuidado com os cachorros. E aqui é interessante, por quê? A expressão que marca o início do versículo número 2, ela aparece 3 vezes nesse texto. E não é à toa, não é em vão, que personagens como o apóstolo Paulo faz esse tipo de coisa. Havia um interesse muito claro, havia um objetivo muito explícito: chamar a atenção, abrir os olhos, trazer despertamento. Aquilo que o apóstolo Paulo estava falando era por demais importante. Não poderia ser tratado como se fosse uma coisa trivial, como se fosse uma coisa banal. Precisava ser visto como algo extremamente oportuno para a igreja. E é interessante, é que algumas pessoas conseguem ver diabo em marcas de carro. Algumas pessoas conseguem ver o maligno em estampas de refrigerantes. Algumas pessoas são capazes de ver obras malignas em filmes, em desenhos animados, mas não são capazes de ver a atuação maligna em falsos obreiros, em falsos pregadores. E o texto é claro em dizer que todos aqueles que negam a centralidade de Cristo, todos aqueles que acrescentam à obra da salvação alguma coisa que não seja somente Jesus Cristo, são tratados por Deus como indivíduos desprezíveis. E o que a gente faz com indivíduos desprezíveis? Nós nos juntamos ou nós nos separamos? Nós nos separamos. E intercedemos para que de alguma forma a mesma graça que veio sobre nós, trazendo sobre nós salvação, possa também alcançá-los. Afinal de contas, nós não somos melhores do que o pior falso pregador. No final das contas, todos nós estamos carentes do exercício da graça de Deus. O apóstolo Paulo começa o versículo número 2 com um verbo no imperativo presente, voz ativa. O que significa isso? Nós não temos aqui um conselho do tipo assim: faça, igreja dos filipenses, se for conveniente a vocês. Pelo contrário, nós temos aqui uma ordem, é um mandamento, precisa ser obedecido. Eu e você não temos uma segunda chance, uma segunda possibilidade, uma segunda alternativa. Sobre nós paira a responsabilidade de acautelar-nos.
E diz o texto que esta voz é voz ativa. Em outras palavras, pastor, o que significa dizer isto? É com você que eu estou falando. É como se o apóstolo Paulo quisesse dizer aos crentes filipenses: estas colocações têm como alvo primário vocês, escutem com atenção. Nesse contexto, nós de alguma forma participamos ativamente. Pois diz basicamente sobre o exercício da nossa santificação de fé. Tirando tudo aquilo que não é proveitoso para o nosso crescimento. E no momento em que eu e você tratamos sobre santificação, eu e você precisamos ter em mente que é uma obra conjunta. Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa parte, mas depois de termos feito a nossa parte neste processo, em outras palavras, lapidado a nossa fé, removido os entulhos, os engodos, os enganos, precisamos de alguma forma agradecer a Deus, porque Ele nos sustentara nesta árdua tarefa de santificar o nosso engajamento com as coisas que pertencem a Ele e não a este mundo. O que significa a expressão à luz do original? Acautelai-vos. Significa considerar, observar, dirigir a atenção para, tomem bastante cuidado. Pastor, o que está realmente por detrás desta palavra, dessa expressão que aparece por 3 vezes neste curto versículo? A ideia aqui é basicamente a seguinte: por favor, abram os olhos. Eu não estou a brincar. Aquilo que eu vou falar é extremamente sério. Diz respeito à maturidade da vida da igreja. Tomem bastante cuidado. O apóstolo Paulo usa uma expressão extremamente forte no texto original. E olha como é que ele coloca a expressão logo na sequência. Acautelai-vos dos cães, dos cachorros. Que cachorros são esses? Que cães são esses? Não é o cão de pet shop, que é banhado toda semana, que todo mês frequenta o veterinário ou coisas do tipo. O cão aqui é o cão pária, imundo, um sujeito que come carniça. Quando a noite chega, frequentava os lixões da cidade, os lixos colocados do lado de fora das residências. E aí eu chamo a sua atenção para um detalhe. Para o judeu ortodoxo, religioso, no contexto do primeiro século, todo aquele que não era judeu, biologicamente falando, era considerado como um cão, como um cachorro. Aí Paulo está a dizer, a alertar estes falsos mestres com as seguintes colocações: se tem algum cachorro nesta história, são vocês. Vocês quem? Vocês que negam a centralidade da obra de Cristo Jesus, na medida em que reduzem esta obra a uma nacionalidade, a um grupo étnico, esquecendo-se de que Cristo Jesus veio para fazer discípulos entre todos os povos, tribos, línguas e nações. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. O apóstolo Paulo aqui está dizendo, de forma mais direta, que todos aqueles que desprezam a centralidade da obra de Cristo Jesus se tornam desprezíveis. Se isto é uma verdade, pelo que parece é à luz do texto, cabe aqui a seguinte aplicação: não importa a dimensão das igrejas desses falsos mestres, não importa o poder de persuasão que esses homens têm, não importa a dimensão do ministério destes homens, se eles negam a centralidade da obra de Cristo Jesus, precisam ser desprezados, precisam ser rejeitados, não podem ser acariciados, não podem ser aplaudidos, não podem ser afamados, porque se estaremos contribuindo para a perdição desses homens, para a perdição dessas mulheres.
O apóstolo João, por exemplo, chegou a destacar na sua segunda epístola: se alguém vem ter com vocês, ou vai ter com vocês, e não traz o bom evangelho de Cristo Jesus, não receba em casa, nem dê as boas-vindas. Por quê, João? Porque todos aqueles que lhes dão as boas-vindas faz-se cúmplices das suas obras malignas. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no primeiro capítulo, chega a dizer: mesmo que desça um anjo dos céus e apresente um evangelho que vá além daquilo que nós temos anunciado, trate este anjo como maldito. E pessoas malditas, indivíduos malditos, nós não queremos ter por perto. Então toma muito cuidado nas grandes plataformas. Quais são os vídeos que você publica? Quais são os pregadores que você anda curtindo, dando ibope, trazendo holofotes ou coisas do tipo? Os falsos mestres, ao negarem a suficiência de Cristo, tornaram-se desprezíveis, como cães imundos que comem carniça. Eu sei que aqueles que são amantes de pets podem até ter um outro olhar, mas lembre-se que no contexto cultural do primeiro século, aqui está em destaque um sujeito desprezível, que ninguém queria ter por perto. Os judeus legalistas dos dias do apóstolo Paulo diziam isto acerca dos falsos, ou melhor, acerca dos gentios, acerca daqueles que não eram judeus. E Paulo está a usar a mesma expressão acerca deles. Deles quem? Destes falsos mestres. É como se ele quisesse dizer: se tem alguém desprezível nesta história, são vocês que negam a centralidade da obra de Cristo Jesus. Portanto, penso eu que já posso amarrar esse primeiro ponto. Não negocie a sua vida com Cristo Jesus. Ela precisa ser tratada como algo inegociável, pois disto depende a tua salvação. Segunda importante verdade na noite de hoje: os falsos mestres, ao negarem a suficiência de Cristo, tornam-se maus obreiros. Pergunta, onde é que está isso no texto? Mente cativa às Sagradas Escrituras. Olha o que diz a segunda parte do verso de número 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Mais uma vez a mesma palavra, verbo imperativo presente, voz ativa. É como se ele quisesse dizer o seguinte: aquilo que eu estou falando é uma ordem, e é contigo que eu estou falando. Tome bastante cuidado, prestem bastante atenção, sejam vigilantes, sempre atentos. Nós não temos permissão, como bons soldados, para baixarmos as nossas armas espirituais. Estamos no campo de batalha e estamos num contexto de guerra. E a nossa guerra não é contra espadas, contra indivíduos no seu sentido mais direto. A nossa luta é no mundo espiritual. E diz o apóstolo Paulo: estejam atentos. Com o que, Paulo? Com os cachorros, com os desprezíveis, com os maus obreiros. É o que consta na segunda parte do versículo de número 2. Pastor, tem como ser mais claro? Eles pareciam ser, mas não eram. Se vestiam como, falavam como, tinham boa dicção, boa oratória, conseguiam arrebanhar multidões, pareciam ser, mas não eram de Deus. Eles não estavam debaixo de aprovação divina. Em dados momentos se comportavam como obreiros leais, como obreiros verdadeiros, mas no fundo, não eram obreiros aprovados por Deus. Tem como ser mais claro? A ideia presente aqui é de indivíduos, homens, mulheres, independentemente da idade, que não são orientados por Deus, portanto não são aprovados pelo Senhor.
Não duvide do que está sendo dito. Não pense que é diferente. Todo indivíduo, independentemente da grandiosidade do seu ministério, se ele nega a suficiência de Cristo Jesus para a nossa salvação, a centralidade de Cristo em nossa vida, não é um bom obreiro, é um mau obreiro. Um obreiro não aprovado por Deus. Quem você conhece que fala muito bem? Quem você conhece que conhece muito bem as Sagradas Escrituras? Quem você conhece que é um grande líder no Brasil? Quem você conhece que é um grande líder nesta cidade na qual eu e você nos encontramos nessa noite? Quem você conhece que é um líder de uma grande igreja nesta cidade, nesse estado, neste país ou pelo mundo afora? Se nega as Sagradas Escrituras. Mais precisamente, a centralidade da obra de Cristo Jesus, apresentando Cristo e mais alguma coisa, deve ser considerado por mim e por você como um mau obreiro. E obreiros maus não atraem a bênção de Deus. Basta você ler, por exemplo, Malaquias. O texto de Malaquias nos adverte que falsos sacerdotes, sacerdotes levianos, quando eles abençoavam, na verdade estavam amaldiçoando o povo. Como podem abençoar se estão debaixo de maldição? Como podem ser um canal de bênção se não estão debaixo de aprovação divina? Tomem cuidado, igreja. O tempo que nós passamos juntos em torno das Sagradas Escrituras, ele é muito pequeno. E muitos dentre nós não são assíduos, são volúveis. Vem uma semana, faltam 2, 3, 4. Alguns são turistas no contexto da igreja. Tem que tomar cuidado, por quê? Porque com muita facilidade, eu e você temos a tendência de considerar como verdadeiro aquilo que é falso, e considerar como falso aquilo que é verdadeiro, sem o alimento diário das Sagradas Escrituras. Eu e você incorremos no erro de aprovar o que Deus reprova e reprovar o que Deus aprova. Tomemos bastante cuidado, porque na nossa geração sempre foi assim. Mas hoje as coisas estão cada vez mais escancaradas. O certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Eu e você precisamos nos acautelar. Eu e você precisamos estar bastante vigilantes para que eu e você não venhamos incorrer em erros, achando que nós estamos debaixo da aprovação divina, quando na verdade nós estamos debaixo da reprovação divina. Terceiro lugar, os falsos mestres, ao negarem a suficiência de Cristo, abrem caminho para falsos ensinos quanto à salvação. Onde é que está isso no texto? Terceira e última parte do versículo número 2. Acompanha comigo a leitura do texto em questão. Acautelai-vos dos cães, primeira parte. Acautelai-vos dos maus obreiros, segunda parte. Acautelai-vos da falsa circuncisão, terceira parte. Mais uma vez, mesmo verbo, imperativo, presente, voz ativa. É com você mesmo que eu estou falando. É como se Paulo quisesse nos dizer isto. É para você. A palavra é para o teu coração. Tome bastante cuidado. E agora na sequência, ele começa a deixar mais claro uma das razões de sua latente preocupação. Havia um falso ensino que circulava nos corredores da igreja dos Filipenses. E que de alguma forma estava enlaçando algumas mentes fragilizadas, não robustas. Alguns indivíduos que ainda estavam meio que volúveis, facilmente seduzidos pelos muitos ventos de doutrinas. Que doutrina era essa? Que estava enredando muitos crentes filipenses. A doutrina da falsa circuncisão. O que era a circuncisão? A circuncisão, meus amados irmãos, é o corte
do prepúcio do órgão genital masculino. Só os homens eram circuncidados. Quando é que começa o rito da circuncisão? No cenário da fé israelita, judaica, mais precisamente na altura de Gênesis capítulo 17, versos 9 a 14. E aqui é interessante ressaltar que a circuncisão já era observada por outros povos conhecidos do mundo da época. No contexto do povo do Senhor, tinha uma finalidade. Qual que era a finalidade? Marcar o rito de iniciação na família da fé. O indivíduo que iria pertencer ao povo de Deus, era homem, precisava ser circuncidado. Todo indivíduo não circuncidado precisava ser expulso do arraial de Israel. A circuncisão veio a se tornar, para o judeu religioso ortodoxo legalista, um instrumento de salvação. Tem como ser mais claro? A obra de Cristo Jesus não era suficiente. Era necessário Jesus e ser circuncidado. Para alguns setores, inclusive da igreja cristã. Aí o apóstolo Paulo, consciente dos danos que esta heresia poderia causar, diz aos crentes filipenses: tomem bastante cuidado com a falsa circuncisão. E aí eu preciso chamar a sua atenção para um detalhe. O apóstolo Paulo reconhece o valor da circuncisão, mas ele entende que havia uma circuncisão muito mais elementar. Qual? A do coração. Ou seja, mais do que um corte na carne física, que doía muito, se fazia necessário um corte na alma, um selo, um selar, um sinal no coração mudado. Mais precisamente de um coração mudado, de uma vida transformada. Romanos capítulo 2, verso de número 29, o apóstolo Paulo chega a destacar a importância elementar de uma circuncisão do coração. Em outras palavras, de uma vida transformada. É como se Paulo quisesse dizer o seguinte: o que importa? Os homens terem um corte na carne física, mas o coração distante do evangelho. Antes, terem um coração arraigado no evangelho e não ter um corte físico na carne. E o que é interessante é que em Gálatas capítulo 2, verso 29, o apóstolo Paulo chega a destacar que os verdadeiros descendentes de Abraão não são os circuncidados na carne, mas aqueles que estão verdadeiramente em Cristo Jesus. Pastor, onde é que o texto quer nos levar? O texto quer nos levar à seguinte consideração: a obra de Cristo Jesus nos é suficiente. Você não precisa do óleo ungido. Você não precisa fazer votos com as suas finanças. Você não precisa de campanhas de oração de 21 dias, campanhas de Daniel. Você não precisa destas coisas. Não é porque você vai orar 21 dias que você vai ter a resposta das suas orações. Se você orou 20 dias e 45 minutos, a sua oração não chega, porque tem que ser 21 dias direto. Onde está isso nas Escrituras? Não há necessidade de pá do construtor prudente. Não há necessidade do tijolo ungido. Não há necessidade, igreja, de nós passarmos por 12 portais, aludindo 12 meses do ano. Não há necessidade dessas coisas. Não há necessidade de eu e você comprarmos uma vassoura ungida que vai expulsar os demônios da nossa casa, pagando R$1.200 nessa vassoura, num ato de fé. Não há necessidade dessas coisas. Sabe aquela conversa do tipo assim: pastor, é porque eu venho de uma família muito complexa. Meu tataravô fazia isso. E veio de lá para cá. Isso é maldição hereditária. Lembre-se de uma coisa: todos aqueles que estão em Cristo Jesus, Cristo é suficiente. Toda maldição,
toda praga, toda coisa ruim, cai por terra na medida em que Cristo Jesus se torna Senhor da nossa vida. Logo, meus amados irmãos, não existe esse negócio de chinela havaiana virada para cima. Amanhecer o dia e pisar com o pé direito no chão, porque se pisar com o pé esquerdo, o dia não vai ser legal. Cheio dessas mandingas, cheio desses misticismos, como se isso fosse contribuir de alguma forma para atrairmos a bênção de Deus. Lembra de uma coisa, eu e você temos Cristo, e Cristo é suficiente. Você não precisa de mais nada para atrair a bênção de Deus. Aí talvez você esteja dizendo aí no seu interior, é claro que eu preciso, pastor. Que a fé, ela precisa se mostrar com as nossas obras. Precisamos mostrar a nossa fé mediante as nossas obras. E eu devo concordar com você, mas lembre-se de uma coisa. Estas nossas boas obras, elas só terão validade diante de Deus se elas apontarem para Jesus. Pastor, tem como ser mais claro? Nenhuma boa atitude será considerada boa atitude se o indivíduo que viu esta boa atitude não lembrar de Cristo. Tem como ser mais claro? Tudo em minha vida, tudo em tua vida precisa apontar para Cristo Jesus. Porque Ele é o centro da nossa vida. Logo, toma cuidado com o modo como você fala. Toma cuidado com as tuas ações e reações. Tudo em nós precisa revelar Cristo Jesus. Sendo assim, Cristo Jesus falaria como você fala? Cristo Jesus se relacionaria com a tua esposa como você se relaciona? Cristo Jesus se relacionaria com teu esposo como você se relaciona? Cristo Jesus trabalharia no trabalho que você trabalha? Cristo Jesus trataria os indivíduos próximos a Ele como você trata? Cristo Jesus vestiria a roupa que você veste? Se Ele fosse um Cristo nesse contexto? Cristo Jesus faria o que você faz? Se no íntimo do seu ser você está dizendo, não, você precisa rever a sua vida. E sabe o que é o mais interessante? Todos nós precisamos rever alguma área da nossa vida. Porque todos nós trazemos dentro de nós áreas que Jesus não é Senhor. Logo, a começar em mim, a alcançar você, aí no seu lugar, todos nós, todos os dias, precisamos ser lembrados da importância da centralidade de Cristo Jesus em nossa vida. O apóstolo Paulo chega a destacar em Colossenses capítulo 2, versos 11 e 12, que sai circuncisão e entra batismo. No passado, as crianças não eram excluídas. Por que no presente, na era da nova aliança, nós devemos excluí-las? Tentando ser ainda um pouco mais claro, a circuncisão do coração, ou seja, a mudança de vida, a centralidade de Cristo, não é para os adultos somente, mas para os adultos, os jovens, os adolescentes, as crianças, bebês de colo. Jesus, para todos nós, em todas as faixas etárias. Tem como ser mais claro? Você sabe o que o teu casamento precisa? De Cristo, rapaz. Você sabe o que a tua empresa precisa? A tua empresa precisa de Cristo. Sabe o que a tua vida precisa? Mais de Cristo, menos de você mesmo. Você sabe do que esta igreja, onde eu e você nos encontramos nessa noite, precisa? Não é de mais atividades para sobrecarregar as mesmas pessoas que já estão intensamente sobrecarregadas. Nós precisamos mais de Cristo, menos religião, mais vida com Deus.
Vida realmente rendida ao Senhor, não por coação, não por medo do inferno, mas numa expressão de gratidão a Deus. Os falsos mestres, ao negarem a suficiência de Cristo, abrem caminho para falsos ensinos quanto à salvação. Tome bastante cuidado. Existem homens, meus irmãos, que falam muito bem. Homens que são da prateleira de cima. Um poder de persuasão, uma capacidade de organizar as ideias, um dinamismo invejável. Mas são falsos mestres, são falsos pregadores. Toma cuidado. Pastor, então me diga, por favor, qual que é o critério definidor? Cristo Jesus, irmãos. Sempre, toda pregação, todo ensino, todo viver precisa apontar para Cristo Jesus. Sabe aquela ideia do tipo assim, e o culto, como é que foi? Mas o culto foi uma bênção, mas uma bênção. Mas foi um fogo, de Deus. Tá, e o que foi falado? Não, mas assim, foi uma bênção. Tá, mas o que foi pregado? Não, foi uma bênção. Se você saiu, meu irmão, se você veio a um culto racional, bíblico, centrado nas Sagradas Escrituras, e você voltou para sua casa, vazio, não incomodado, não desafiado a uma mudança de vida, certamente esse não foi um culto cristocêntrico. Todos nós, na medida em que participamos de um culto centrado nas Sagradas Escrituras, não em nós mesmos, nós teremos de modo inevitável uma comparação no nosso coração. O caráter altamente santo de Deus e o nosso caráter altamente profano. E seremos cobrados, desafiados a uma mudança de comportamento, a uma mudança de postura. Pastor, tem como ser mais claro? Muda de vida. Você que está vivendo na prática do pecado deliberadamente, muda de vida. Abandona teu pecado. O pecado pode te matar e te levar onde você não quer ir. Qual que é o teu pecado? O que é que tem de te distanciado de Cristo? O que tem de te distanciado de Cristo é o teu pecado. Qual que é o nome dele? Eu sei quais são os nomes dos meus pecados que me distanciam de Cristo, me distanciam das Sagradas Escrituras, e todo dia eu preciso matá-los dentro de mim. Você sabe o que é o mais assustador? Eles ressuscitam no dia seguinte. E eu sou lembrado que todo dia eu preciso matá-los novamente. Todo dia eu preciso matá-los. Vai chegar o dia, e esse dia ainda não chegou, em que nós estaremos para todos sempre com Ele. E quando esse dia chegar, nós não teremos mais que lutar contra os nossos velhos e conhecidos pecados. Até esse dia chegar, continue lutando. Você não pode abaixar as suas armas espirituais. E não se iluda. Todo culto só será um culto aprovado por Deus se tiver centralizado na pessoa de Cristo Jesus, nas Sagradas Escrituras. Qual que foi o tema da exposição de hoje? Os falsos mestres e a negação da suficiência de Cristo. Quais foram as verdades destacadas na noite de hoje? 3. Os falsos mestres, ao negarem a suficiência de Cristo, tornam-se desprezíveis. Verso 2, primeira parte. Segundo lugar, os falsos mestres, ao negarem a suficiência de Cristo, tornam-se maus obreiros, não aprovados por Deus. Verso 2, segunda parte. E em terceiro lugar, os falsos mestres, ao negarem a suficiência de Cristo, abrem caminho para falsos ensinos quanto à salvação. Não duvide disso. Pastor, e em termos práticos, o que isso tem a ver com a minha vida? O que ouvir estas coisas muda em minha vida alguma coisa, pastor? O que é que me valeu ter vindo aqui nessa noite em termos mais práticos?
Eu tenho aqui 3 aplicações práticas para a sua vida, que visam amarrar as pontas soltas da exposição, bem como uma recapitulação daquilo que fora dito. Primeira aplicação prática para todos nós na noite de hoje. Se um obreiro é bem-sucedido em termos humanos, mas ele nega a suficiência de Cristo, deve ser rejeitado. Não importa quem ele seja. Não importa quantos canais no YouTube ele tenha. Não importa quantos seguidores ele tenha. Não importa. Não importa. Não importa se ele tem programa de televisão. Não importa se ele tem uma rede de televisão. Se negou a suficiência de Cristo Jesus, deve ser rejeitado. Segunda importante aplicação. Todos que negam a suficiência de Cristo Jesus são considerados maus obreiros, são malignos. Pastor, tem como ser mais claro? Eles não estão debaixo da bênção de Deus. Eles não podem ser um caminho de bênção, eles são caminhos de maldição. Por quê? Porque eles negam a centralidade de Cristo. Então não importa quem sejam. Tome bastante cuidado. O que não falta hoje são falsos obreiros, falsos mestres, enganando multidões. São arautos fraudulentos. E em terceiro lugar, para a gente encerrar, todo falso mestre nega a centralidade de Cristo Jesus. Logo, abre caminho para outros meios de salvação, para atrair as bênçãos de Deus. Tomem cuidado com isto. Você não precisa da campanha de Daniel. Você precisa de Jesus. Você não precisa da pá do construtor prudente, do chapéu do apóstolo. Você não precisa do tijolo ungido. Você não precisa passar pelos 12 portais, aludindo aos 12 meses do ano. Você precisa de Cristo Jesus. Se relacione com Cristo. Conheça mais Jesus. Se envolva mais com Cristo. Que você seja cada vez mais parecido com Cristo na medida em que a tua vida for seguindo o seu curso. Quanto tempo mais de vida nós temos? Que o tempo que nos resta seja consumido, gastado em conhecer mais e mais a Cristo Jesus. Disto depende a tua eternidade, meu amigo. Disto depende onde tu vai passar o restante da tua vida no mundo pós-morte. Então não é uma coisa que eu e você podemos tratar assim como se fosse de pouca importância. Nós precisamos nos envolver, nos engajarmos cada vez mais com a pessoa de Cristo Jesus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Ó Deus, grande Tu és, poderoso, excelso e majestoso. Não nos deixa, Senhor Deus, ficarmos enganados. Por favor, não deixa. Não deixa, Senhor Deus, pensarmos que nós precisamos de alguma outra coisa além do Senhor. No final das contas, ó Deus, nós precisamos somente de Ti. Porque tendo o Senhor, nós teremos tudo o que é necessário nesta esfera de existência. Não nos deixa, Senhor Deus, ficarmos iludidos com os prazeres deste mundo. Cega os nossos olhos para tudo aquilo que é pecaminoso. Que os nossos olhos sejam olhos puros. Que o meditar do nosso coração seja puro. Que as obras das nossas mãos sejam puras. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai.